Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui juntos para nós refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes nós vamos fazer uma prece. Obrigado, Deus, por mais um momento de estudo, por estarmos aqui encarnados para podermos evoluir. Obrigado, Jesus, nosso irmão, por todos esses ensinamentos que nos deixou, que são atualíssimos. Até hoje eles nos ajudam a refletir sobre a vida, a melhorar gradualmente, a pensar mais na nossa reforma íntima. Obrigada a todos os espíritos que nos intuem e estão sempre juntos conosco, protegendo-nos. E obrigada àqueles desencarnados que vêm também para aprender um pouquinho mais conosco. Que nós possamos dividir esses conhecimentos a todos os irmãos com quem nós temos contato e que esses ensinamentos também sejam aplicados no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje, meus irmãos, o tema que eu vou abordar com vocês é sobre a nossa primeira escola na encarnação. Em toda encarnação nós temos a nossa primeira escola. Não é a escola formal, a que a gente já conhece. É a escola chamada família. Então nós nascemos naquele lar, naquela família, exatamente porque é aquela que vai nos fazer evoluir, aprender mais, né? E ter paciência, ter tolerância. Eu vou comentar com vocês então sobre o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o capítulo 6, os instrumentos da perfeição. Jesus se reunia sempre com os apóstolos, né, para fazer o evangelho no lar, e sempre havia uma conversação, eles tiravam dúvidas, né, e nesse dia Simão Pedro chegou muito irritado, né, porque ele havia entrado em desavença com seu primo e com seu tio, né. Seu primo, seu tio, o tio chamou ele de dilapidador dos bens da família, e o primo ameaçou esbofeteá-lo em público. Então ele falou para Jesus, né, que ele estava muito aborrecido com isso, né, que acontecia dentro da família, né. E aí Jesus pergunta para ele: e o que você fez, Simão, depois disso tudo? Aí ele falou: sem dúvida reagi como devia. Anunciei as más qualidades que eles são portadores. Meu tio, um sovina, e meu primo, mentiroso. Aí eu provei numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Aí Jesus fala para ele, muito calmamente, Jesus fazia a pessoa refletir sobre seus atos através de meios simbólicos, metáforas, né? E ele falou assim: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha. Com que? Usando ferramentas. Aí já está a explicação do mestre, né? Os parentes próximos são as ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos melhorarmos como pessoa, termos tolerância, paciência. E para muitos espíritos, às vezes, que estão atrasados, eles encarnam uma família mais evoluída até para eles próprios melhorarem, né?
Então, Pedro já achou que a solução seria ofender. Então, a ofensa com ofensa. Isso aí vai nos lembrar o olho por olho, dente por dente, né? Que foi nos ensinado no Velho Testamento e que não funciona pela lei do amor que Jesus nos ensinou, né? Que não existe essa coisa de vingança, de pagar pela mesma moeda, né? Então Jesus fala que os parentes são aqueles que nos ensinam, né, a perdoar, a, a ter paciência, né? O parente mais difícil, né? E aquele que é mais evoluído é aquele que vai nos ensinar a também nós evoluirmos mais, né? E aí o Pedro calou, né? Ele não ficou sem resposta. Aí Jesus começou nas suas indagações, nas suas perguntas para reflexão. Ele usava muito de perguntas para fazer a pessoa refletir, após fazer essa passagem de metáforas, né, sobre as ferramentas que nós temos, né? Se não ajudarmos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os necessitados de longe, né? Se nós não ajudarmos quem está ali perto da gente, próximo da gente, como é que nós vamos ajudar quem está longe? Se não amarmos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como não consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Então, isso aí foi o ensinamento que ele deu para Simão Pedro, para todos os apóstolos e para nós também, não é? Que a família é a primeira escola, a família é onde nós vamos aprender, onde nós vamos ser desafiados e temos que dar o nosso melhor, né? Há uma história da tribo Zulu, na África do Sul, contada pelo Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica familiar, que ele conviveu com essa tribo e ele achou muito interessante a maneira como eles faziam. Então, quando um da tribo cometia algum ato impróprio, alguma coisa errada, eles se reuniam e o rapaz, né, ou moça, sei lá, ficava no meio da tribo e eles começavam a dizer todas as qualidades que ele já havia possuído e já havia feito, tudo de bom que ele já havia feito. Não falavam nada de negativo e não comentavam nada daquele erro que ele cometeu. E fazendo isso, eles traziam positivo para aquele membro, né? E a partir daí ele se reintegrava na tribo e passava a agir com as coisas positivas que as pessoas o lembravam, né? Então, é bem diferente da história que nós vimos aí do Simão Pedro, né? O Simão Pedro foi no negativo. Ah, porque você também é assim, porque também é assim, que é o que é mais comum as pessoas fazerem, não é? E a tribo Zulu, ela mostrou, né, que o certo é você pegar a essência divina, né? Mostrar que as pessoas têm muitas qualidades. O pior que seja, o ser menos evoluído que existir, ele vai ter uma coisa de boa, uma boa qualidade. É só a gente observar. Às vezes, como exemplo, vou dar uma situação que eu passei na minha vida. Às vezes, aquele aluno mais terrível, menos estudioso, aquele que dava trabalho, era o primeiro a se oferecer a ajudar quando a gente tinha alguma atividade extra, uma festa. Então, sempre tinha alguma coisa de bom. Era o primeiro a pegar na vassoura para varrer o chão, sabe? Então, se a gente observar bastante as pessoas, a gente vai ver que vai ter sempre alguma coisa positiva, né? Às vezes acontecia de eu estar ensinando a minha disciplina e o aluno estar desenhando, né? E eu chegava próximo a ele, eu poderia muito bem castigá-lo, fazer alguma coisa, mas ele estava mostrando um talento ali, um dom. Então eu falava para ele assim: olha,
Você tem esse dom do desenho, você está de parabéns. Só que você está fazendo na hora errada, você está perdendo as explicações que vão fazer falta para você. Então, vamos combinar o seguinte: quando tiver qualquer evento na escola que precise de cartazes com desenhos, ou até um jornalzinho que nós vamos fazer, ou até um livrinho que nós vamos fazer com os alunos, você vai ser o desenhista do pessoal, da turma. E aí ele se conformava, guardava e prestava atenção. Então, é o positivo que a gente tem que trabalhar, né, nas pessoas. E com isso, as pessoas elas vão se sentindo autoestima mais alta, a autoestima melhora, e ele realmente vai agir da maneira certa. Então, o correto é fazer assim, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, também cita sobre a família, né? No capítulo, deixa eu ver, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No capítulo 4, no item 18, tem assim, o subtítulo: a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. A gente reencarna numa família, né, em que nós temos já aquela destinação para nós promovermos a nossa evolução, né? É um instrumento para que nós possamos melhorar. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. A união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está sendo uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se. Então, olha a dupla função, né? Esse espírito que vem muito diferente dos demais da família, né? E que ele vem com a função também de ensinar, né, os familiares a serem mais pacientes, né? A ter indulgência, tolerância, perdão, né? Benevolência. E, ao mesmo tempo, também, ele aprender ali, né? Ali vai ser também uma escola para ele, para que ele possa desenvolver as qualidades positivas que ele não as possui, né? Então, a gente vê que a família é importantíssima. A família é nossa primeira escola. Não nos esqueçamos. A família é importante para a nossa evolução, é importante na nossa reencarnação. E uma coisa muito importante na família, a religiosidade, qualquer ela que seja, né? A crença em Deus, o fazer uma prece, uma oração, encaminhar para que haja a parte espiritual dentro da família. Né? Não só a parte material, a parte espiritual. Nem só de pão vive o homem. Nós precisamos alimentar o espírito dos nossos familiares, das nossas crianças. E as crianças, elas têm ainda aquela inocência até os 7 anos, não é? De que a gente pode plantar aquela sementinha, que a gente pode ensinar, não é? Para isso, nós temos muitos recursos. No caso do nós espíritas, nós temos Evangelho no Lar, que é muito importante fazermos Evangelho no lar. E, às vezes, dentro da própria família é difícil, porque há membros da família que não aceitam, não é? Mas
Se um está fazendo evangelho no lar, um componente da família já está fazendo a limpeza espiritual, já está fazendo uma terapia de amor ali naquele lar, não é? Então eu vou ler para vocês aqui da Vinha de Luz, do Emmanuel, que é muito importante nós termos a família fazendo o evangelho no lar. Mas suponhamos que acontece o que eu estou dizendo, a maioria não quer participar. Mas um fazendo, como eu já disse, já é uma grande vitória, né? Para aquele lar, ele se ilumina. Eles sempre falam, quando você faz evangelho no lar, quem tem uma visão espiritual consegue enxergar, os espíritos enxergam aquela luminosidade em volta da casa, às vezes no prédio inteiro, né? Na quadra. A gente deve expandir essa luz para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Quanto mais essa luz for emitida, né, mais tudo vai melhorar, né? Aqui que eu já falei, Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 88, tem coletado, né, da Bíblia, ele chama Tu e Tua Casa, o capítulo, e está dizendo assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 31, tá? Aqui, continuando nesse mesmo capítulo, tem umas coisas muito interessantes, que diz assim: no lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos, uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, será conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, às vezes na casa acontece de uma pessoa só, né? Ela ficou ali sozinha porque ninguém quer participar do evangelho no lar. Não importa, cada um no seu tempo, né? Mas aquele evangelho, ele vai fazer a limpeza, né? Ele vai trazer a proteção para aquele lar. Aí tem no livro Favos de Luz, do Espírito Miramês, pelo João Nunes Maia, uma questão 246 que diz assim: sempre somos aconselhados no meio espírita ao iniciarmos o culto no evangelho no lar. Que vantagens podemos auferir com isso? Ler o Evangelho no lar é acumular paz no coração, é compreender melhor a vida que passa a mostrar, para quem ignora, vários prismas por onde poderemos seguir com mais amizade, com mais amor, com mais fraternidade. Evangelho significa reconciliação, pois é uma boa nova do céu para todos, né? Aconselhando. O culto do Evangelho no lar para o futuro vai ser receita para todas as casas, como terapia espiritual dirigida aos corações. Então, seria muito bom, né, que todos usassem o Evangelho no lar para fazer essa limpeza, para ajudar a casa a ter proteção, né? E cria-se o hábito, né? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e ali a gente recebe, né? Os irmãos que vêm nos auxiliar e a gente recebe também os irmãos que vêm escutar, também, né? Vira um posto de, vamos dizer assim, um posto de espiritualidade, um posto de encaminhamento, né? Através do que o espírito vai ouvir, muitas vezes ele já vai se dirigir a uma casa espírita para ter as suas orientações, porque aquele assunto tocou no fundo do coração dele, né? No dicionário diz que família, no dicionário comum aí, né? Diz que família
É um conjunto de pessoas que vivem embaixo do mesmo teto. Mas na Bíblia, a definição de família é mais completa. Diz assim, que é, lógico, um grupo de pessoas que vivem embaixo do mesmo teto. Inclui uma afinidade espiritual onde há amor, respeito e solidariedade. Não é apenas um contrato social. Inclui uma afinidade espiritual onde só os sentimentos de amor, respeito e solidariedade fazem parte. Mas também aspectos religiosos que nos levam à comunhão com Deus. Então a família na Bíblia é muito mais ampla. Ela não vem ser só aquela parte material. É a família lar. Não é a família casa material, é a família lar. Então, nós estamos vendo na pandemia que muitas pessoas tiveram problemas por ter que conviver muito mais com seus familiares. Porque anteriormente tinham muitas atividades, academia, trabalho, passeios, encontros, barzinho, essas coisas, não é? E pouco ficavam dentro de casa com a família. Hoje, com a pandemia, muitos tiveram que conviver com os mais próximos, com a sua família. E aí começaram a ter as desavenças, os desajustes, porque eles estavam começando a ter que aprender a lidar com as pessoas que eles já deveriam estar sabendo conviver, né? Então, pessoas discutindo, nervosas, né? Por isso que a família é importante. É importante que já nos acostumemos a nos harmonizar. Por quê? Porque foi demonstrado que muitos não estavam preparados para ficar dentro dessa primeira escola. Estavam fugidos, né? Fazendo outras atividades e às vezes até procuravam não ficar muito ali dentro, né? Para não ter convivência. Porque sempre tem aquela pessoa difícil, aquela pessoa que... um filho, um pai. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, todos foram obrigados a conviver e a saber como lidar com o outro, né? E a perceber o quanto que estavam longe de serem cristãos, né? De terem as qualidades que Jesus nos passou, nos ensinou, né? Então, vamos prestar atenção, né? Porque a pandemia não veio só para prejudicar, ela veio para nos ensinar. Ensinar também a se autoconhecer, a ficar introspectivo, a meditar, a avaliar os atos, a avaliar o que precisa melhorar e a conviver com a primeira escola, que é a família. Porque a convivência fora do lar, às vezes, ela é superficial, ela é fácil, ela não traz tanta complicação, porque às vezes gera uma dependência, não é? Então, no emprego ele é um amor, porque se ele for mostrar o gênio que ele tem, ele perde o emprego. Mas na casa dele ele chega e ele mostra o que ele é, não é? Ele tem dois comportamentos. E não é assim. A gente tem que ter o comportamento único em todos os lugares. E o comportamento do bem, do melhor do nosso irmão. Desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro. Ver que aquilo que eu estou falando para o outro, que eu estou fazendo para o outro, não está certo. Eu não gostaria que fizessem comigo. Então, isso se desenvolve através da convivência. Eu quero agradecer, meus irmãos, por vocês poderem ficar me ouvindo, né, me vendo. E é tão gratificante a gente poder refletir sobre tudo que nós aprendemos, né, com o nosso evangelho, e também, não só como nós aprendemos, como a gente põe em prática, não é? Que é o mais importante. Difícil, muito difícil, mas a gente vai indo no dia a dia e vai conseguindo. Obrigado por entrar nas casas de vocês e que nós possamos refletir muito, muito sobre tudo que está no Evangelho. E esses ensinamentos são importantíssimos para a nossa evolução.
Vamos fazer a prece final. Obrigado, meu Deus, por podermos estar aqui estudando mais uma vez essas maravilhosas lições do nosso irmão maior Jesus. Obrigado aos nossos espíritos que nos auxiliam, que nos intuem, aos desencarnados que vêm também para aprender um pouco mais e que nós possamos ter a proteção de Deus, de Jesus e dos espíritos para todas as famílias do nosso país e do mundo, que nós possamos amar mais, ter mais paciência e conviver muito melhor nesse primeiro lar que nós temos, que nós recebemos e que é aquele melhor que foi indicado para nós, para que nós possamos evoluir. Muito obrigado, meus irmãos, que vocês fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês.